Fala rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Bom, vamos para mais uma resolução. Se tratando aqui de uma questão extra do PSS2 do nosso simulado, que ocorreu agora dia 23/5. Bom, vamos lá. O Conselho Nacional do Trânsito, o CONTRAN, publicou nova resolução reduzindo o limite de álcool tolerado no bafômetro de 0,34 mg por litro de ar expirado para 0,25 mg por litro de ar expirado, que seria equivalente a 0,5 gramas de etanol por litro de sangue. Então ele já determina aqui, no início da questão, qual é o limite, que seria 0,5 gramas de etanol por litro de sangue. Estudos fisiológicos indicam que o volume médio de sangue em um ser humano adulto corresponde a 0,08 litros por quilograma de massa corporal, e que apenas 10% do álcool ingerido é absorvido e metabolizado, chegando efetivamente à corrente sanguínea. Sabe-se ainda que uma lata de cerveja de 350 ml possui teor alcoólico de 5% em volume, enquanto uma dose de cachaça de 50 ml possui um teor alcoólico de 40% em volume. A densidade do etanol é de 0,8 gramas por ml. Um motorista de 75 gramas, ou 75 quilos, deixa de saber o máximo que pode consumir sem ultrapassar o limite legal. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o número máximo de lata de cerveja ou de shots de cachaça que esse motorista pode ingerir. Então vamos lá para a gracinha. Basicamente a gente tem uma situação que é o seguinte. Você tem esse motorista, e ele tem 75 quilos, e ele quer saber o máximo de bebida alcoólica que ele pode beber, sem ser, caso ele seja parado numa blitz, ele não vai ser pego pelo bafômetro, né? Dito isso, se for beber, não dirija. Então, é uma questãozinha assim de soluções, mas que envolve mais estequiometria do que os conceitos de soluções. Então, bora lá. Passo 1. Vamos organizar aqui para a gente não se perder. Determinar qual é a quantidade de sangue que esse cara possui. Sabendo que ele tem 75 quilos e que a questão me fornece que a média de sangue, o volume médio de sangue em um ser humano adulto é de 0,08 litros, a gente pode facilitar um pouco esse cálculo aqui, fazendo o seguinte: 75 vezes 8 vezes 10 a menos 2, notação científica. Dá para facilitar um pouquinho mais se eu fizer isso aqui: 75 vezes 2 vezes 4 vezes 10 a menos 2. Ou seja, eu peguei o 8 e abri ele em 2 vezes 4. 75 vezes 2 é 150. Então, 150 vezes 10 a menos 2 vezes 4. Tudo isso igual à quantidade de sangue que esse cara tem. Média, né? Então, a gente vai ter que 600 vezes 10 a menos 2, que é equivalente a 6 litros de sangue. Então, no mundo hipotético aqui, uma pessoa de 75 quilos possui 6 litros de sangue aproximadamente. O passo 2 é determinar qual a quantidade de álcool na corrente sanguínea. Para isso, a gente recorre ao enunciado e descobre que o máximo permitido é 0,5 gramas por litro de sangue. E isso significa que o máximo tolerado pelo bafômetro é aproximadamente 6 litros vezes essa medida, que é 0,5 gramas por litro. Corto aqui litro com litro. E eu vou ter aqui 3 gramas de álcool por litro de sangue. Perdão, ao total, né? Sabendo que ele tem 6 litros de sangue. Porém, se a gente utiliza a grama, vai dar um baita trabalho, porque eu sei que as minhas medidas aqui estão em ml. E a questão me dá que a densidade do etanol é 0,8 gramas por ml. Então, por uma regrinha de 3 básica aqui, eu posso assumir que 0,8 gramas está para 1 ml. Logo, 3 gramas está para X. Ou seja, a quantidade de ml correspondente a 3 gramas. O volume ocupado por 3 gramas de álcool. Então, a gente vai ter aqui que X é igual a 3 gramas vezes 1 ml dividido por 0,8 gramas. A gente corta grama com grama e multiplica por 10 em cima e embaixo. Ou seja, X é igual a 30 dividido por 8
que é igual a 3,75 ml. Então descobrimos que na corrente sanguínea desse safado tem 3,75 ml. Fato interessante que a gente tem que levar em consideração é que 3,75 é o que está na corrente sanguínea. O que ele ingeriu é 10 vezes mais. Isso porque ele me fala aqui que, no caso, apenas 10% do álcool ingerido é absorvido e metabolizado. Novamente, uma regrinha de 3 básica que você consegue determinar. Então, 100% é o valor que eu quero determinar. E eu sei que 10% é o que já está na corrente sanguínea, ou seja, 3,75 ml. Descobrimos então que X é igual a 37,5 ml. Quem é esse X aqui? X é a quantidade máxima de álcool que ele pode ingerir, ou seja, beber, para poder tolerado, né, para poder passar na blitz, no bafômetro. Só que isso aqui é quantidade de álcool em si. Uma dose de cerveja, ela vai ter um teor alcoólico, ou seja, uma latinha de cerveja não é 100% álcool, é álcool mais alguma coisa, água, entre outros, favorizantes, etc. outros. Então aqui a questão me fornece que a cerveja tem um teor alcoólico de 5% de volume. E com base nessa quantidade que eu já tenho aqui, eu vou calcular agora, no passo 3, a quantidade de bebida. Vou colocar aqui 2 casos. O primeiro caso é o da cerveja. E o segundo caso é o caso da cachaça. A quantidade máxima de cerveja que eu quero tomar, que o sujeito aqui quer tomar, é o que eu quero descobrir. E eu sei que 5%, ou seja, o máximo, é essa quantidade aqui em cima que a gente já descobriu. Ou seja, 37,5 ml. Regrinha de 3 básica, X é igual a 37,5 ml vezes 100 dividido por 5. Corta. Nós vamos ter aqui que X é igual a 37,5 vezes 20, que é a mesma coisa que 750 ml. A questão me informa que uma lata de cerveja tem 350 ml, ou seja, 2 latas de cerveja tem 700 ml. 3 latas de cerveja tem 1050 ml. Ou seja, se eu beber 3 latas, a quantidade de álcool presente no meu sangue vai ser acima do que é tolerado no bafômetro. Ou seja, 2 latas é o máximo que eu, em tese, poderia beber. Agora, partindo para a cachaça. A alternativa, o enunciado me afirma que 40% do teor é o teor alcoólico da cachaça. Mesma lógica. 100% é o que eu quero descobrir. 40% é o que a questão me deu. É o que eu posso consumir de álcool que está no meu corrente sanguíneo. Então a gente vai ter aqui X é igual a 37,5 vezes 100 dividido por 40. Vou cortar aqui. 10 dividido para 4 é a mesma coisa que 2,5. X é igual a 37,5 vezes 2,5, que é aproximadamente 93 ml. Novamente, o enunciado me fornece que uma dose de cachaça possui 50 ml. 2 doses de cachaça vai ser o equivalente a 100 ml. Então, uma dose de cachaça tem 50, 2 doses vai ter 100. Então, se eu tomar 2 doses, eu passo o meu limite. O máximo que o sujeito poderia tomar seria uma dose. Então, 2 latas de cerveja e uma dose de cachaça configura a alternativa A. Em tese, é isso aqui. Bastaria que você organizasse com um pouco espaço que você tinha na sua prova. E é isso mesmo. Novamente, se for beber, não dirija, até porque você pode até passar numa blitz, mas o importante mesmo é prevenir um acidente. E qualquer quantidade de álcool tolerável
pode acabar te deixando alterado no trânsito, colocando a sua vida e a vida de quem você ama em risco. Então, novamente, se for beber, não dirija. Muito obrigado pela atenção e até a próxima resolução.